Então, a gente vai começar pelas feridas no bico do peito, que o pessoal normalmente chama de rachadura, peito rachado, né? Então, primeiro a gente esclarecer que existem vários tipos de traumas mamilares, vários tipos de ferida no bico do peito. A gente tem lesões que são classificadas como lesões primárias e lesões secundárias. Então, dentro das lesões secundárias, a gente tem desde escoriação, que é um ralado, né, um mais superficial. A gente tem as fissuras ou rachaduras, onde a gente tem uma lesão linear, né, é um corte em linha, né, normalmente acontece entre a junção do mamilo e da areola, e a gente pode ter uma ulceração, que é uma grande lesão no bico do peito. Então, normalmente a gente vai tendo uma evolução disso aqui. As principais causas de feridas mamilares, de feridas no bico do peito: pega e posição incorreta do bebê na hora de amamentar, alterações dos frênulos. Frênulos, pessoal, são aqueles que a gente chama de freio, por exemplo, freio da língua, né, ou língua presa. Na verdade, a gente não tem só esse frênulo, né, que seria esse daqui debaixo da língua. A gente tem um outro frênulo, que é o frênulo labial, que está aqui em cima, e a gente tem mais alguns outros frênulos distribuídos aí pela boca. No total, a gente tem 7 frênulos na cavidade oral. Os que mais impactam na amamentação é alteração no frênulo lingual e alteração no frênulo labial. O engurgitamento mamário, presença de cirurgias mamárias, principalmente prótese mamária, disfunções orais do bebê. Então, alteração do frênulo pode ser uma disfunção oral, mas a gente pode ter outras sem alteração do frênulo. A gente pode ter o bebê, às vezes, com a musculatura mais tensa, uma dificuldade de fazer movimentação, e isso é avaliado pela fonoaudióloga e é feito um trabalho com a fono para que seja resolvido isso junto com o odontopediatra, né, e quem for profissional ali responsável por essa parte. Uso de bicos artificiais, não usar o dedo para interromper a mamada, tá? E o uso de óleo, de creme, de pomada sem indicação. Então, é bom a gente ter cuidado com essas questões para a gente evitar que a fissura, que a ferida aconteça. Então, o que a gente vai fazer para evitar os traumas mamilares? Primeira coisa, posicionar corretamente o bebê, ter o cuidado para fazer uma boa pega e avaliar a linguinha do bebê para ver se a gente não tem nenhuma alteração de freno. Na verdade, a gente faz a avaliação da cavidade oral completa para não ver se não tem alteração do freno lingual nem do freno labial. Gente, evitar ficar limpando e lavando toda hora o mamilo e o peito, tá? Por quê? Ai, Mariana, então você quer dizer que eu não preciso lavar? Não, gente, não é isso. A gente tem que fazer higiene, né? Mas a gente vai fazer isso na hora que vai tomar banho. Tomar o banho, vai lavar o corpo todo, vai lavar o peito, o mamilo, né? Só que a gente não precisa ficar lavando o mamilo, a areola, o peito toda hora antes do bebê mamar, a não ser que tenha alguma recomendação específica para isso. Massagear e ordenhar as mamas e a região da areola antes das mamadas, sempre que perceber que o peito está muito cheio, tá? Introduzir, então, sempre o dedo mínimo no cantinho da boca do bebê, sempre que for preciso interromper a mamada por algum motivo. O bom é que a gente não precisa interromper a mamada, né, gente? Porque, pensa, o bebê tá lá, tá mamando, tá tranquilo, a gente vai lá e interrompe toda hora também, fica chato. Então, sempre que precisar, tá? É a mesma coisa se a gente sentar para comer um prato de comida, toda hora alguém ficou lá e arrancar o prato da gente. Né? O bebê vai se irritar se a gente ficar fazendo isso toda hora. A amamentação em livre demanda, e aí eu gosto de chamar a atenção, pessoal, que a amamentação em livre demanda é amamentar sempre que o bebê tem fome. E não utilizar ou evitar ao máximo o uso de bicos artificiais, tá? E aí que a gente inclui de novo chupeta, mamadeira, e a gente também tem aqui os intermediários de silicone. Os intermediários de silicone, gente, quando for preciso utilizar, ok, a gente vai fazer a utilização. Isso é feito com orientação profissional, a gente tem um propósito para usar, e normalmente a gente tem data de entrada e data de saída, né? Uma previsão. Ele não vai ser usado eternamente, a não ser que a mãe queira usar ele para sempre. Então, essas são algumas coisas que a gente precisa fazer para evitar. Como um dos pedidos que vocês fizeram para mim nos formulários
e lá no nosso Telegram foi sobre falar da pega correta, que eu já ia falar mesmo, eu trouxe aqui algumas imagens para a gente ver como que é feita a pega correta e eu vou fazendo aqui algumas ressalvas, algumas pontuações. Então, eu gosto muito de orientar o seguinte: sempre posicione bico do peito com a ponta do nariz, tá bom? Então, aqui o bico do peito do bebê, aqui está a ponta do nariz. Então, a gente tem aqui um alinhamento, quase numa linha reta, assim, ó. Se a gente passasse uma linha aqui, descendo, estaria quase numa linha reta. Essa é a posição que a gente vai colocar o bebê. Não é aquela posição que a gente está acostumado a colocar com o bebê com a cabecinha aqui no cotovelo, igual a gente pega a boneca. A cabecinha do bebê vai ficar mais para baixo. Então, eu vou alinhar ali a ponta do nariz do bebê com a ponta do bico do peito da mãe. Vou estimular esse bebê para que ele abra a boca. Naturalmente, na hora que ele vê o peito, já sente que ele está ali, ele já começa a buscar e ele começa a abrir a boca. Quando ele estiver com a boca bem aberta, a gente vai trazer ele de encontro ao peito, encostando primeiro o lábio inferior e o queixo, e depois trazendo o bebê para cima para que o bico do peito fique virado para o céu da boca, tá bom? Então, o bico do peito tem que estar em direção ao céu da boca do bebê. E aí a gente faz, então, o fechamento, né? A gente termina de fazer ali o posicionamento do bebê. Então, a gente vai ter uma boca bem aberta, a gente vai ter uma bochechinha sempre cheinha, né? Não pode fazer covinha. Se o bebê tá mamando e tá fazendo covinha, é porque ele não tá bem posicionado. O queixo encostando no peito da mãe e o nariz próximo, mais livre para poder respirar, tá? E aqui eu vou mostrar para vocês uma outra imagem. Ah, gente, antes de eu passar, aqui é mostrando a mãe, né, fazendo esse posicionamento através segurando a nuquinha do bebê, tá? Que isso também ajuda muito a gente posicionar ali o bebê. E uma coisa, gente, que eu gosto de frisar muito, a mãe não tem que ir de encontro à boca do bebê, ela tem que trazer o bebê de encontro a ela. Porque essa mãe precisa estar relaxada, ela precisa estar tranquila, ela precisa estar numa posição confortável para ela conseguir ficar ali um bom tempo amamentando. Então, aqui, gente, essa aqui é uma imagem que eu gosto muito, é um vídeo, na verdade, aqui tem a, a referência dele. Ela vai trazer o bebê na hora que ele abrir bem a boca, encostando primeiro o lábio inferior, para que esse bebê pegue o máximo possível da parte de baixo da areola e para que o bico do peito fique em direção ao céu da boca do bebê. O ponto de apoio para o bico do peito é o céu da boca do bebê. É isso, tá bom? Então, esse bico, o suporte dele é o céu da boca. É ali que a gente vai ter o suporte para o bebê conseguir massagear a mama com a língua e com o queixo, fazer a extração do leite e fazer a sucção. Tá? Então, quando o bebê abocanha, a gente vai ter ali mais da parte de baixo da areola dando uma abocanhada, menos da parte de cima, porque a gente precisa de uma pega assimétrica. Eu não tenho que pegar o mesmo tanto da parte de cima e da parte de baixo, não. Tem que pegar mais embaixo, menos em cima, para que o bico fique encostado ou em direção ao céu da boca do bebê. É isso aqui que vai evitar que a gente tenha fissuras por conta de pega do bebê, tá bom? E aí, gente, mas não basta uma boa pega. A gente tem que ter um bom posicionamento do bebê. O que é um bom posicionamento do bebê? Esse bebê ele tem que estar alinhado, cabeça e costas, né? Como é que vocês vão ver se o alinhamento está bom? A ponta da orelhinha dele tem que estar alinhada com o ombro. Então, se a orelha está para um lado e o ombro para o outro, a gente não está bem alinhado. Então, esse bebê tem que estar bem alinhado. Cabeça e corpo, tudo na mesma direção. A cabeça não pode estar virada para um lado e o corpo para o outro. E essa barriguinha ela tem que estar virada em direção ao corpo da mãe. Gente, não é barriga com barriga, tá? Igual se falava antigamente. Porque se for barriga com barriga, eu não sei vocês, mas quando eu tive os meus meninos, a minha barriga de pós-parto imediato, nos primeiros dias, era quase como se eu tivesse grávida de 5 meses ainda. Então, se eu fosse colocar a barriga dos meus filhos com a minha barriga para aumentar, não ia dar certo. Então, a gente tem que pensar assim, a barriga do bebê tem que estar virada para o corpo da mãe.
alinhada, cabeça, pescoço e corpo, tá? Então, aqui a gente não tem um bebê muito bem alinhado. Mesma coisa nessas outras duas imagens. E aqui a gente tem uma imagem muito linda, né, de um bebê que está, aparentemente, né, bem, com uma boa pega, bem posicionado, bem em contato com o corpo da mãe. Então, esse bebê, gente, ele tem que estar grudadinho no corpo da mãe. Ele não pode estar afastado, que isso vai dificultar a amamentação. Então, é coladinho no corpo da mãe, com a barriguinha voltada para o corpo da mãe, cabeça e corpo alinhados, fazendo um bom posicionamento para que a pega aconteça, e aí sim a gente vai ter um sucesso aqui na amamentação. Isso, inclusive, pessoal, garante uma boa extração de leite, tá? Porque quando a gente tem um mau posicionamento ou uma pega que não está muito bem ajustada, esse bebê ele vai precisar fazer muita força para extrair pouco leite. E aí isso vai causar ferida, baixo ganho peso, possivelmente pode causar um engurgitamento mamário por pouco esvaziamento daquela mama. Então, a gente precisa ter um bom alinhamento, um bom posicionamento e uma boa pega para que a gente tenha ali, evitar as fissuras e ter uma boa transferência, uma boa extração de leite. Pensa assim, ó, se o bebê está bem posicionado, a pega está boa, esse bebê ele consegue olhar para o rosto da mãe. Se ele não está bem posicionado ou a pega não está muito boa, esse bebê ele não vai conseguir olhar para o corpo da mãe. Normalmente ele vai conseguir olhar para o peito da mãe. Então o bebê ele tem que estar com a cabeça jogada um pouquinho para trás, conseguir olhar para cima para ver a mãe, tá? E aí a gente vai ter uma comunhão aqui durante a amamentação. Então, primeiro a gente sabe que existem vários tipos de língua presa. Existem vários tipos de língua presa. Tem aquelas que são clássicas, que a gente chama que não dá para falar que não é língua presa, mas tem aquelas que talvez a gente fique um pouco na dúvida se é, se não é, se está interferindo ou não. Então, isso a gente só vai conseguir definir fazendo o teste da linguinha, tá? Então, aqui a gente tem alguns exemplos de bebê com linguinha presa e aqui a gente tem alguns exemplos de bebê sem linguinha presa, tá? Em todos eles a gente consegue ver o freno no óleo, tá? O que vai interferir é onde esse freno está localizado, na língua e no assoalho da boca, tá? Então, se ele está perto da gengiva, se está em cima da gengiva, se está longe da gengiva, se está na ponta da língua, no meio da língua, no fundo da língua, tudo isso que vai interferir para a gente fazer, então, a avaliação e a classificação, se o bebê tem linguinha presa ou não, tá? E o outro freno que a gente tem, que eu falei para vocês, é o freno labial, que também, se ele for muito encurtado, a gente tem uma dificuldade na amamentação, porque o bebê não vai conseguir movimentar o lábio superior durante a mamada. E isso também pode causar fissuras, tá? E feridas e ulcerações no bico do peito da mãe. Então, é muito importante a realização do teste da linguinha por um profissional capacitado, tá? E que tenha feito curso sobre o teste da linguinha. E aí, a gente fazendo, a gente encaminha isso para outro profissional capacitado, para que ele reavalie e veja as necessidades de fazer ou não a correção do freno no lingual. E aí pode ser um pediatra, pode ser um odontopediatra, alguém que tenha capacidade e especialidade para fazer essa intervenção.